Comercial, Industrial e de Serviços de Alvorada agradece a presença de todos. É com satisfação que agradecemos em especial aos nossos mantenedores, Pereira da Costa Advogados, GNS Internet Fibra Ótica, GSA Alarmes e Monitoramento, Anhanguera e Gaúcha Clínica. A comissão organizadora envolvida neste evento, aos nossos palestrantes, doutora Luciana Pereira da Costa, advogada empresarial, doutor Gabriel Pazek, advogado tributarista e mestre em gestão empresarial, que nos honrará nesta manhã, trazendo um bate-papo no tema planejamento tributário como estratégia competitiva da empresa. Agradecemos também aos mantenedores do projeto Pescar Acial, Redmar Carleso, Cerealista Oliveira, CNA Inglês Definitivo, Escola Salvador Jesus Cristo, Ortoplan Odontologia e Estética, Berliner Luft, Funerária Alvorada e Carvalhais Produtos para Laboratórios. Convidamos neste momento a doutora Luciana e o doutor Gabriel para nos dar a honra da palavra. É só para câmera. Um bom dia a todos. É uma alegria estar aqui fazendo esse evento junto com a Cial. Um orgulho para nós sermos parceiros de uma associação que faz com que as empresas tenham um suporte para maior crescimento. E é uma alegria também da nossa parte poder contribuir com isso, com conhecimento. Sempre conhecimento nos traz, vamos usar a palavra liberdade, mas no sentido da palavra, liberdade para poder crescer, liberdade para ver as possibilidades que o negócio tem. E é nesse sentido que a gente começa um ciclo de palestras, e a gente vai fazer um cronograma que vai ser o ano todo, e o nosso interesse é trazer assuntos que as empresas precisam, soluções que vocês estejam no dia a dia precisando. A gente fazer um momento como esse, um café, um coquetel e uma troca de ideias. Trazendo o que a gente sabe, agregando conhecimento, vocês também agregando as experiências práticas, e assim a gente evoluir e crescer juntos. No dia de hoje a gente trouxe o tema planejamento tributário, e o meu sócio, parceiro, amigo, Gabriel Pazek, que fala desse assunto com muita propriedade, vai assumir a palavra e passo para ele desde logo, então, para conversar conosco. Alô? Bom, muito obrigado pela presença de todos. Muito bom ter todos vocês aqui. A Luciana, também te agradeço pela parceria de sempre, pelo convite. Também agradeço a presidente da Cial pela oportunidade. Então, eu particularmente sou muito suspeito para falar sobre esse tema planejamento tributário, que é um tema que a gente, né, Luciana, acaba tendo contato diário com ele, e é bom ter essa conversa com vocês que fazem parte do seio empresarial, para tirar algumas dúvidas. É um tema bem nebuloso, e a gente vai trazer aqui alguns pontos. Não sei se eu posso, que passa o slide. Aqui, Gabriel, esse controlezinho. Na flechinha da direita, passei. Bom, a gente trouxe uma agenda. Na verdade, a nossa ideia é que seja um bate-papo mesmo sobre esse tema, planejamento tributário. Então, fiquem bem à vontade para nos interromper, fazer perguntas. Não vamos transformar num monólogo onde a gente fala e se discuta. Fiquem à vontade aí para fazer perguntas, se elas porventura surgirem. Então, acho que a gente pode começar. A nossa agenda é bem rápida, acredito que de 25 a 30 minutos a gente consiga explanar bem sobre o tema. Então, a gente trouxe 3 pontos bem específicos, bem didáticos.
o conceito do planejamento tributário, que vem a ser o planejamento tributário, se é que existe um conceito definitivo de planejamento tributário, o entendimento do fisco sobre o planejamento tributário, isso é bem importante, que até vocês, empresários, tenham conhecimento, embora, como eu disse anteriormente, não seja um tema pacífico, mas a visão do fisco é muito importante para se criar um planejamento efetivo que não tenha risco ali na frente de ser desconstituído por algum órgão, seja federal, municipal ou estadual. E, por fim, alguns cases que nós tivemos a oportunidade de trabalhar, trazendo ferramentas de planejamento tributário. E dentro do planejamento tributário, a gente tem várias ferramentas de trabalho. Então, já até passando para o primeiro ponto, o conceito de planejamento tributário, eu acho que para nós, né, Luciano, que somos advogados e consultores, ele é pacífico. O planejamento tributário é todo o ato praticado pelo contribuinte dentro de um padrão legal que visa a redução da carga tributária. Bom, é basicamente isso. Não existe um conceito mais amplo. Até o planejamento, muitas vezes, ele é confundido com a evasão fiscal. A evasão fiscal é um planejamento, sim, de fato, mas ele é ilícito. Então, um exemplo, eu e a Luciana podemos hoje abrir uma empresa de consultoria que vai prestar serviço, e se tivermos um domicílio fiscal em Alvorada e outro em Porto Alegre, seria até mais interessante colocar esse escritório de consultoria em Alvorada, porque o imposto sobre serviço em Alvorada ele é menor que em Porto Alegre. Planejamento tributário. Outro exemplo, nós, pessoas físicas, todo final de ano entregamos, na verdade, em abril, entregamos a declaração do ajuste anual da pessoa física. A própria Receita hoje, já no aplicativo, nos diz se é melhor entregar a simplificada ou a completa. É um planejamento tributário, é um ato lícito que reduz a nossa carga tributária. Ou pode ser tudo junto, né? A gente abre um escritório em Alvorada, paga menos imposto sobre serviço e no final do ano, eu e a Luciana entregamos uma declaração simplificada. Atos de planejamento tributário. Vocês, empresários, quando escolhem um regime tributário, Simples Nacional, Lucro Real, Lucro Presumido, isso é planejamento tributário, porque a lei possibilita que o contribuinte escolha o melhor regime tributário. Claro que existem exceções à regra, Simples Nacional e Lucro Real, mas, via de regra, vocês podem escolher um regime tributário. Então, isso, para nós, somos advogados e consultores, é pacífico. Bom, também falando sobre elisão e evasão. Né? A elisão é planejamento tributário. É exatamente isso que a gente está falando. E a evasão é aquele planejamento, mas que é ilícito. Por exemplo, algum comércio aqui da cidade efetua uma venda de 10 mil reais e declara na nota 5. Não deixa de ser um planejamento tributário, mas é ilícito. Inclusive, é um crime contra a ordem tributária, subfaturamento. É um planejamento ilícito. Então, o planejamento tributário ele é, na verdade, a elisão fiscal. Fazer algo lícito, que a lei possibilite, que reduz a nossa carga tributária. Até aí... Gabriel, só para fazer um... Claro, por favor. Parece tão simples, mas não é. Porque a interpretação da lei às vezes, difícil de fazer. E, às vezes, a gente está de boa fé querendo fazer um planejamento lícito, mas, pela interpretação, termina a Receita entendendo que não é. E aí é todo o detalhe dessa conversa de hoje. Porque... ainda que sejamos de boa fé, a gente tem que saber se defender e o entendimento de como isso vai ser interpretado na Receita Federal. E aí é o ponto que entra, né, a ajuda especializada, a conversa como o dia de hoje. Por isso a nossa preocupação de trazer esse assunto. Exatamente. Então, até aqui é pacífico para nós. O problema é agora. Qual é o entendimento do fisco sobre o planejamento tributário? Não tem. Não tem um entendimento pacificado. Para o fisco, hoje, no cenário de hoje, até por uma questão de curiosidade mesmo, o planejamento tributário é o segundo tema que mais causa litígio tributário no Brasil. Só perdendo para a questão de ágio, participações societárias, mas é o segundo tema que mais causa problema para o contribuinte. Por quê? Porque é subjetivo. Hoje o fiscal pode bater na empresa de vocês e muitas vezes a gente tem empresas, esse é o planejamento básico, né? Vamos
faturar no Simples Nacional, a gente está batendo ali o teto de 4.800, 13.600, que é o sublimite. Vamos abrir uma outra empresa para jogar nota do outro lado e não saber do Simples. Isso é o clássico, o planejamento mais clássico que existe. Para o fisco é abusivo. Para o fisco é abusivo, não pode. Então, hoje, existe essa subjetividade. O fiscal pode olhar para vocês, simpatizar com vocês e desconsiderar todo o planejamento que foi feito, aplicando 5 anos para trás, como se o lucro real fosse cobrando juros. Normalmente, a multa é qualificada de 150%. E a pergunta é, por que isso acontece? É até bom que vocês entendam a razão de ser disso. Existe um conceito que não tem base legal nenhuma, mas é chamado de propósito negocial. O que é isso? O fiscal, ele pode, nesse exemplo das empresas do Simples, que jogam nota uma para outra, para não explodir o faturamento, ele pode dizer que não existe nesse modelo de planejamento um propósito pro negócio. Qual é o propósito do negócio em jogar nota de uma empresa para outra? Não tem. É só reduzir carga tributária. Sim, é óbvio que é para reduzir carga tributária, né? O planejamento é isso. Mas, para o fisco, esse é o ponto. O planejamento hoje precisa de um propósito para o negócio. Acho que até na próxima lâmina aqui tem uma jurisprudência bem atual aí do CARF, que fala exatamente isso, né? A organização empresarial deve corresponder à realidade econômica e ter o propósito eminentemente negocial, sob pena de serem reconsideradas as relações jurídicas subjacentes de mão de obra da empresa. Então, o que aconteceu aqui? Uma empresa de mão de obra que acabou, fatura numa empresa-mãe, pode ser lucro real ou lucro presumido, e abre uma empresa no Simples Nacional para jogar os funcionários. Também é uma coisa bem clássica, né? Porque vai pagar menos contribuição patronal e joga os funcionários da empresa do Simples Nacional. Para o fisco não pode, porque não tem um propósito para o negócio. Qual é o que o teu negócio ganha com isso? Pode ganhar, na verdade, né? Uma gestão melhor dos funcionários. Essa empresa que alberga os funcionários tem funcionários lá dentro que são especializados, alguma coisa nesse sentido. Mas para o fisco não existe. Então, a gente toma muito cuidado com esse tipo de coisa. Outra coisa muito clássica, né? A pejotização de funcionário. Além do problema da justiça do trabalho, que você sabe até melhor que eu, né, Luciana? Hoje eles não aceitam, a justiça não aceita, embora a legislação trabalhista tenha mudado, a mentalidade do poder judiciário, principalmente na justiça do trabalho, não mudou. Então, a pejotização, além de ser um problema na justiça do trabalho, é um problema tributário. O fisco não aceita esse tipo de movimento e acaba depois cobrando a cota patronal ali de 20% mais os terceiros, retroativo, multa, juros, aí vem toda aquela celeuma. Aqui um outro exemplo de julgamento do CARF, propósito negocial. A Constituição de Sociedade de Conta de Participação, a SCP, um fim único de economia tributária, sem sua efetiva prática justificativa negocial, que é o propósito negocial, constitui simulação passível de descaracterização. Ou seja, para o fisco, reduzir carga tributária não é suficiente. Tem que ter um propósito para o negócio. Aí qual é a base disso? Existe um dispositivo, lá, um artigo no Código Tributário Nacional, que foi inserido em 2004, e que esse dispositivo possibilita, se houvesse uma lei regulamentadora, que o fiscal da Receita, seja federal, estadual, municipal, desconsidere tudo que foi feito. Só que essa lei não existe. Desde 2004 existe um limbo, então, no planejamento tributário. O fiscal aplica esse dispositivo, que é o artigo 116, parágrafo único, mas sem base legal nenhuma. Isso gera todo esse contencioso no administrativo e no judicial também. Outro julgamento. Desse argumento, esse aqui é pró-contribuinte, tá? Então, existem julgamentos pró e contra contribuinte em todas as instâncias, seja em primeira instância, segunda instância, tribunal administrativo. Aqui é pró-contribuinte. Afasta-se a possibilidade de desconsideração do contrato com base na alegada inexistência de propósito negocial, por inexistir disposição legal a determinar, identificar o que deva ser propósito negocial. Então, não existe lei para isso.
E aqui o julgador está dizendo que o Estado não pode simplesmente ir lá e desfazer tudo que a empresa fez, porque não tem um propósito para o negócio. Bom, então isso é prova contribuinte. Nesse caso foi uma empresa transportadora que ela segmentou as atividades, fez a chamada cisão parcial e jogou os caminhões, carros, carretas para uma segunda empresa que era, na verdade, a locadora. Então, uma empresa prestava o serviço de transporte e a outra locava para essa empresa prestadora os caminhões. O que ela ganha com isso? Despesa. A empresa transportadora tem uma despesa, bate no lucro real, paga menos imposto. E também tem crédito de PIS e COFINS, né, não cumulativo. Então, para a transportadora é ótimo, porque pagava muito menos imposto. E o fiscal foi lá e disse: não, mas só um pouquinho, esse teu movimento não é lícito, porque qual é o propósito do teu negócio? E aqui o contribuinte conseguiu reverter, alegando que não existe base para propósito negocial. Alguma dúvida, consideração? Tranquilo? Vamos seguir, então. Alguns cases, aqui a gente traz cases práticos, são 4 trabalhos que a gente teve a oportunidade de participar. O primeiro deles, um grupo do setor de informática do Pará. O que aconteceu? Exatamente isso. Esse grupo era constituído por 3 empresas e cada empresa explorava uma atividade diferente própria do segmento de informática. Comércio, serviço, outra trabalhava com licitações. E o que aconteceu? Os 3 sócios, eles participavam das 3 empresas que eram do Simples Nacional. E a lei do Simples Nacional diz o seguinte: olha, a Luciana pode ser sócia de quantas empresas ela quiser, do Simples Nacional, desde que somado o faturamento de todas as empresas não ultrapasse o teto de 4.800. E eles, por um descuido, não viram isso, e a Receita pegou por sócio. Então, o fulaninho já estava faturando, é como se ele estivesse faturando X milhões de reais ao ano, estava saindo do Simples. Então, esse foi um trabalho, no primeiro momento, se desenrolou como contencioso tributário, a gente conseguiu reverter essa decisão e depois a gente passou para o planejamento. Qual é a grande questão? A gente vê muito isso, né, Luciana? A empresa, quando ela chega num nível de faturamento, principalmente, ela precisa de uma estrutura tributária para crescer. Porque esse tipo de planejamento, de abrir várias empresas no Simples, é um paliativo, funciona, no primeiro momento, tem o risco, né, do propósito negocial, mas chega um momento que não dá mais, porque não tem mais aonde botar a empresa. Daqui a pouco é o pai, a mãe, o sogro, o cunhado, não tem mais gente para botar. E isso é um risco, e a empresa não consegue crescer mais. É um problema até de gestão. O que a gente fez? A gente fez toda uma reestruturação societária, fizemos uma fusão das empresas de serviço e segmentamos o comércio. O comércio seguiu lucro real, por ter uma despesa grande, assim como o supermercado, qualquer atividade de varejo, e o serviço seguiu no Simples Nacional com os funcionários. Então, essa foi a nossa estratégia. Foi uma economia bem interessante para eles. Até as próprias infrações já somavam mais de 1.900.000 reais, com juros e multa, e a gente conseguiu essa reversão no administrativo. Então, foi um projeto bem interessante com a empresa do Pará. Bom, aqui a gente traz um pouquinho sobre essa questão do Simples Nacional, né? Esse planejamento tributário ordinário de várias empresas no Simples. Então, aqui a gente tem um exemplo de julgamento que desconsidera isso. E a gente sempre frisa isso para os clientes. Formação de grupo econômico familiar. Isso acontece muito nas empresas familiares. O pai, a mãe, a avó, o sobrinho, todo mundo participa de uma empresa. Divisão formal das empresas para a manutenção do enquadramento do Simples. É exatamente isso que se busca. Evidenciada a formação do grupo econômico com a utilização do subterfúgio de abertura de diversas empresas, do Simples Nacional, em nome dos membros da mesma família, porém constituindo unidades empresariais de fato, visando pulverizar o faturamento, não extrapolar o regime do Simples Nacional. E assim usufruir indevidamente dos limites do faturamento estabelecidos para o Simples Nacional. Então, aqui um caso
aqui do TAF, do Rio Grande do Sul, a Receita Estadual desconsiderou tudo, e a Receita Estadual está batendo muito forte nesse tipo de planejamento. Aqui um exemplo disso. Segundo case interessante, uma distribuidora de cosméticos aqui do Rio Grande do Sul, que na verdade revende para o Brasil inteiro. Eles importam da França, a distribuidora mãe é da França, e eles revendem aqui no Brasil. Qual foi o problema lá? Simples Nacional. Estavam já pulverizando o faturamento do Simples. O que a gente fez? Segmentamos em uma única empresa. E agora tem toda uma questão de diferencial de alíquota, porque quando a empresa sai do Simples Nacional e vai para o regime de lucro real presumido, ela acaba pagando muita folha de pagamento. Isso até era uma das pautas do governo do Paulo Guedes, criar um regime intermediário para que as empresas não sejam tão oneradas nessa troca. E a gente conseguiu segmentar em uma única empresa, tivemos uma estratégia para a folha de pagamento. Alguns foram contratados CLT, outros tiveram que ser desligados. E eles mudaram o modelo de negócio. Agora não é mais uma distribuidora. Eles têm a distribuidora, mas estão abrindo um modelo de franquia, porque fora do Simples o negócio ele é muito ruim. Ele não sustenta porque a margem é muito baixa. É como o supermercado, que tem uma margem de lucro muito baixa, o cosmético também. O problema do cosmético é que é um supérfluo, né, para a legislação estadual. Então, em qualquer estado vai pagar ali uma alíquota de 25%, quando a básica é 17%, aqui no Rio Grande do Sul, ou 18%. E eles revendem para estados pobres, então eles importam, tem uma alíquota pequena na importação, e quando eles revendem para outros estados, pagam um ICMS absurdo. Então a gente criou uma metodologia para isso, eles tiveram que mudar o modelo de negócio em função da carga tributária. Então hoje existe a distribuidora, e agora estão iniciando esse projeto de franquias na área da distribuição de cosméticos. Também foi um caso bem legal. Rede de cafeterias, também aqui do Rio Grande do Sul, uma franquia de cafeterias, mas que estavam apresentando alguns problemas no cadastro de mercadorias das lojas. Porque nessa franquia é cada um por si. Então, a Luciana tem uma franquia, tem o contador dela, tem o sistema dela. Então, essa falta de alinhamento interno acaba gerando alguns problemas, até mesmo no cadastro de mercadorias, e a empresa acaba pagando mais. Então, eles viram que tinha muito franqueado pagando ICMS de substituição tributária nas vendas de água, isotônico, como não precisa, né? Sendo simples, essa parcela da receita não é tributada. A gente fez um trabalho de planejamento primeiro na distribuidora, porque eles têm uma distribuidora, mas era tributada pelo lucro presumido, a gente não sabe por quê. Pagava uma carga tributária quase 3 vezes maior que o lucro real. Que também fizemos agora, estamos fazendo, na verdade, um trabalho na rede inteira de cafeterias. Qual é exatamente esse trabalho? Revisão daquilo que foi pago. Porque a cafeteria, quando ela vende água, bebidas frias, ela pode pagar, se houver um descuido contábil, PIS e COFINS, que já foi pago lá atrás, e ICMS, que também já foi pago lá atrás. O que a gente faz? A gente pega todo o último período, né, os últimos 5 anos, e avalia se houve aquele pagamento a maior não, em duplicidade. É porque a indústria paga para todo mundo, a Ambev paga para todo mundo, não precisa pagar, ninguém precisa pagar mais, né, imposto sobre água e refrigerantes e afins. Então é isso que a gente faz nessa rede hoje, está sendo um trabalho bem legal para cada um deles. E o futuro vai ser, obviamente, juntar tudo, ter o mesmo RP para todo mundo, talvez uma contabilidade para todos. Então, isso é algo que vai ter que mudar dentro dessa rede. Atacarejo de material elétrico. Até estava conversando com um colega ali. Nós fizemos um trabalho numa empresa aqui do Rio Grande do Sul, da região metropolitana de Porto Alegre, da área de material elétrico. Eles também importam e revendem. Bom, qual o trabalho que nós fizemos? Olhar qual o melhor porto para importação. Eles estavam importando por Santos, acabaram indo para Itajaí, e existe um benefício fiscal interessante lá em Itajaí. E também fizemos esse mesmo trabalho de análise do que foi pago indevidamente.
O que a gente percebeu? Que nos últimos 5 anos, a empresa estava pagando PIS e COFINS, né? Não estava descontando créditos de PIS e COFINS sobre importação. É uma empresa grande, do Grupo Real, e quando ela importa, ela pode ter desconto de alguns tributos, e não estava aplicando esse desconto. E é uma empresa que não é grande, mas não tem um volume de faturamento assim, anual muito expressivo, gira na casa dos 12 milhões. Mas para eles foi muito. A gente conseguiu aí uma recuperação de 700 mil reais somente nisso, né? Falta de desconto de imposto na importação. Eles nem sabiam que tinham direito. E agora eles também estão abrindo um centro de distribuição em Santa Catarina para revender para o Brasil inteiro. Sem falar na questão do diferencial de alíquota, o Supremo Tribunal agora julgou inconstitucional, mas os estados estão cobrando. Isso é um papo para um outro momento. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que é isso. Essa fala é bem rápida mesmo, esse bate-papo. Não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma sugestão, consideração. Fiquem à vontade aí, pessoal. Luciano. Acho que a questão que ficou bem pontuada ali no início, dos casos se confirmaram, é o propósito negocial. Sim. A gente começa a perceber também que aquele caso que havia o transporte, a locação, ali foi entendido que fazia parte do propósito negocial. Enquanto a gente vê que, simplesmente eu começar a pulverizar no simples, ou, enfim, ações que a gente começa a perceber que são rotineiras, começa a ter um simplórias, vamos chamar assim, com o intuito apenas de reduzir imposto, elas terminam sendo barradas. Então, eu acho que dessa conversa, te ouvindo, uma das coisas que a gente tem que sempre se perguntar quando vai pensar em planejamento tributário é: isso, além de reduzir tributos, tem a ver com o meu negócio? Eu teria como me defender caso me questionassem sobre esse ponto do propósito negocial? Esse é o ponto. Será que a gente teria argumentos de defesa se o fisco bater aqui na porta e desconsiderar tudo que a gente fez? Se sim, dá para seguir, né, com o planejamento e reduzir a carga tributária. Mas a gente sempre frisa que hoje a Receita está cada vez mais digital, tudo é digital, existe um sistema público, o SPED, então todas as notas vão por lá. O Estado ele tem acesso a muita coisa, caso ele queira saber. Então, a fiscalização hoje a tendência é que fique cada vez mais agressiva e a nossa função é orientar os clientes nesse sentido. Até aquele cliente dos cosméticos, ele queria priorizar os funcionários. Disse, olha, tem esse problema, o risco é esse, é provável que dê problema, porque se um funcionário sair e ganha no seu trabalho, a tendência é que os outros também. Relação de emprego, tem um problema maior do que tinha antes. Exato. Sem falar na questão tributária, que pode estourar depois. Então, é aquela conta do vale a pena. Será que vale a pena? Não vale. Talvez valha mais a pena desligar alguns funcionários, infelizmente, mas ter esse compliance, né, como a gente chama, tributário e trabalhista. E cada vez mais a palavra compliance vai acompanhar qualquer empresa de qualquer porte, né? Porque, eu tenho medo que se eu fizer algum movimento tributário, eu vou chamar a atenção da Receita, do Fisco. Sim. Isso já está sendo fiscalizado. Tudo já está online. Eu acho que o Brasil, nesse ponto, é um dos países assim que está mais à frente dos outros, mais alinhado. Então, você já está sendo visto. Então, vamos olhar, como já estamos sendo vistos, olhar com todos os olhos aqui, com toda a atenção, com conhecimento, e vamos fazer da melhor forma para pagar o que é justo. Exato. Não mais nem menos, né? Simplesmente da área do material elétrico aqui, quando a gente apresentou aquela oportunidade para ela do PIS e COFINS, ela disse, mas por que a Receita não me diz que ela me deve? Porque a Receita não é um órgão pedagógico, é um órgão de fiscalização. Ela nunca vai te dizer o quanto que ela te deve, sim, quanto que nós devemos para ela. Então, até esses trabalhos que nós fazemos de análise, de compliance tributário, servem para isso, analisar o eventual ativo que a empresa tem a receber, o que ela deixou de pagar, e existe um passivo oculto, o que pode ser objeto de fiscalização, e criar uma estratégia, se houver
esse passivo oculto uma estratégia para que ela pague menos. Daqui a pouco, uma denúncia espontânea, como a gente chama, não vai pagar juros, não vai pagar multa, mas vai ter que pagar o tributo. Então, é mais ou menos nessa linha. Tá bem? Colocar a casa em dia e dormir tranquilo. Nessa linha aí, a gente ouve muito assim, os empresários falar. Eu não vou mexer em físico porque ele pode vir para dentro da empresa. E às vezes as pessoas se inibem, né, de fiscal, que são direitos. Eu creio que isso hoje não tem nada a ver. Não sei o que vocês têm para colocar nesse sentido assim. Pois é. Desculpa, qual é o teu nome? É ouvido. Sabe que a gente ouve bastante isso. Vou chamar a Receita aqui para dentro, vou fazer um trabalho que, na verdade, é um direito da empresa, analisar o quanto que ela pode receber, mas é o que a gente sempre diz, a Receita ela já sabe, ela só precisa, eventualmente, ter acesso ali ao CNPJ da empresa e consegue buscar, através de cruzamento de dados, FD contribuições, SPED fiscal, toda a vida do contribuinte. Então, isso, para nós, é uma coisa que não faz tanto sentido, a Receita já sabe, não existe mais aquelas autuações em loco, né, que fica o auditor ali uma semana mexendo nos papéis da empresa. Hoje é tudo digital, tudo muito rápido, então a gente tenta quebrar um pouquinho dessa mística, mas existe bastante ainda esse receio de buscar um direito, na verdade, que está previsto em legislação. Então, até voltando ali no case, nos CIDs, este aqui, por exemplo, o material elétrico, esse valor que foi apresentado é um valor com base na legislação, não é o que a gente chama de tese tributária, como é, por exemplo, exclusão do PIS e COFINS na base do PIS e da COFINS. Isso aí não tem lei nenhuma aqui em base, mas isso aqui tem. A Lei 10.637, Lei 10.833, está lá na legislação, é um direito da empresa, esse valor. Ela pagou a mais. Então, a gente tenta quebrar um pouquinho essa mística, mas bem apontado aí. Muito obrigado. Uma outra questão é, eu tenho loja de materiais de construção e eu presto serviço, né, no transporte próprio. Se eu optar por criar uma empresa de transportes, no meu nome, no caso, sócio da empresa, isso é permitido? É viável? Não? A empresa do Simples? Não, no plural. Sim. Eu vejo que sim, porque isso é uma estratégia de melhoria de gestão. Vai abrir uma nova empresa, pode ser tributada no Simples Nacional, para fazer esse gerenciamento das suas entregas, enfim. Então, na minha visão, eu, Gabriel, acho que existe sim um propósito para o negócio. Isso é permitido. Permitido, sim. Na minha visão. Obrigado. Bom dia. No caso dessas recuperações tributárias via processo, que é os cases que tem apresentado, recuperação em valores é uma coisa praticamente inexistente hoje no Brasil, né? Geralmente são créditos posteriores. Existe algum movimento que isso seja modificado nos próximos anos? Porque, na verdade, a empresa desembolsou o caixa e pagou antecipadamente, mas ela nunca recebe em caixa de volta. Certo. Esse trabalho aqui, ele é um trabalho que não demanda processo judicial. É um trabalho 100% administrativo, justamente porque ele é feito com base na legislação. Certo? Então, o que acontece com esse dinheiro? Como é que a empresa vê a cor do dinheiro? De duas formas. Ou ela pode pedir a restituição para a Receita Federal desse valor, corrigido pela taxa Selic, obviamente, nos últimos 5 anos. Que é o prazo que a lei possibilita que ela peça esse dinheiro de volta. Ou ela pode compensar os tributos para frente. Ela paga, nesse caso aqui, especificamente, comentei com o nosso colega, eles vão ficar 5 anos sem pagar imposto. Porque eles pagam um valor específico e diluído nesse montante,
eles vão economizar bastante. A outra parte da tua pergunta, se eles optaram se acertar nos próximos 5 anos aproximadamente, mas se eles optassem por receber 700 mil, teria dificuldade em receber em valor disso? Pode ser? Boa pergunta. Pode ter. No seguinte sentido, a Receita Federal entende que esses valores recuperados, toda empresa que apura crédito tributário, ela necessita, em tese, fazer as chamadas retificações, que é pegar a contabilidade em si e ajustar mês por mês. Porque esse valor aqui é apurado em 60 meses. Então, ela precisa ajustar os 60 meses e pedir o dinheiro de volta. Isso é trabalhoso, isso é custoso, é chato, é difícil de fazer, mas dá para fazer. A empresa pode optar por não fazer e pedir igual, ou seja, ela pega esses 700 mil reais e faz o chamado lançamento temporâneo, né, o crédito temporâneo, aquele que ficou lá perdido. Ela joga tudo lá para dentro, pede o dinheiro. Fica no subjetivismo do fiscal. O fiscal pode olhar, identificar aquele valor e deferir o pagamento, ela recebe em conta. Pode demorar até 1 ano. E se o fiscal entender que necessita retificação, ele não defere, intima a empresa para retificar tudo e aí sim paga, se for feita a retificação. Mas isso é tema de discussão também na seara administrativa e judicial, essa questão da retificação. Por quê? Porque eu particularmente, e não por representar os contribuintes, mas eu entendo que não existe um prejuízo para os cofres públicos a empresa não ter retificado. É um trabalho bem moroso, ninguém perdeu nada. Bem? Não tem uma pergunta para nós. Não tem uma pergunta. Ele já perguntou. Já esclareceu antes. Eu acho que, então, É isso. bem esclarecedor. Se surgirem questões também, a gente vai seguir à disposição. A gente trocou os contatos, vocês têm os nossos contatos também, e vai seguir à disposição para auxiliar. A gente vai fazer mais palestras durante o ano, essa foi a primeira. Eu espero que tenham gostado. E também como foi a primeira, aceitaram e vão ser muito bem-vindas sugestões de melhoria, alguma coisa que vocês acharam que a gente na logística, na organização, a gente pode fazer de uma forma diferente para ficar mais prático, sugestões de horário, enfim. É uma experiência que a gente está começando, que é que seja a melhor possível para todos. A ideia é justamente a gente conseguir o propósito. Trazer um pouco de informação, colocar ali a sementinha das perguntas até, né, na hora de pensar em planejamento tributário, ver que isso não é uma coisa tão longe da nossa realidade, é importante em qualquer tamanho de negócio, e que a gente tendo com isso, a gente consegue dormir tranquilo, a tranquilidade é aquela que eu estou fazendo tudo certo, né, estou pagando o que é certo, a minha empresa está ali para crescer, sem preocupações. É isso, mas falou muito bem. Nossa ideia é sempre passar a informação mais acertada para colegas, empresários, que é o ciclo que nós trabalhamos. E, da minha parte, agradeço de novo a Luciana, muito obrigado pelo convite, a Cial também pela oportunidade. A gente fica à disposição. Tá bom? Obrigado. A gente vai fazer um sorteio de um livrinho.